Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez nós queremos trazer uma curiosidade para você. E essa curiosidade agora é sobre Judas Iscariotes. Vamos saber quem foi esse Judas, quem é esse Judas que faz parte dos 12 apóstolos e que traiu o Senhor Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas. Certo? Então, nós vamos falar sobre isso. Antes, porém, como estamos falando de Judas Iscariotes, eu gostaria que você escrevesse assim, ó, dá um joinha aí e já escreve assim, ó, para poder você materializar essa fidelidade. Eu nunca vou trair o Senhor Jesus. Judas traiu. Você escreve: eu nunca vou negar o Senhor Jesus. Trair. Vamos falar trair, porque negar, Pedro negou, certo? Mas se arrependeu. Já Judas traiu. É mais profundo, é mais forte. Então, escreve aí: eu nunca vou trair o Senhor Jesus. Por que você pede, pastor, para poder a gente escrever? Porque a nossa vida, ela é o que nossa boca confessa. Vamos confessar sempre vitória, vamos confessar fidelidade, vamos confessar coisa boa. Ora, então coloca para fora e escreve aí: eu nunca vou trair o Senhor Jesus. Como nós estamos falando de Judas, né? Então vamos lá. Se você não é inscrito, se inscreva. E no finalzinho aqui nós estaremos realizando a oração abençoando o dia de hoje. Mais uma curiosidade para você: Judas Iscariotes, aqui mostra que foi um dos 12 apóstolos de Jesus, que de acordo com os evangelhos canônicos, então você deve entender, quando fala evangelho canônicos, isso significa que existem outros evangelhos. Ah, existem outros evangelhos, pastor Genival? Que curiosidade, é verdade, existem outros evangelhos. Mas quando fala evangelho canônico, então é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos incluídos no cânon, quer dizer, evangelhos canônicos. Veio a ser o traidor que entregou, deixa eu voltar aqui, ó, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, que de acordo com os evangelhos canônicos, veio a ser o traidor que entregou Jesus aos seus captores por 30 moedas de prata. E entrando em desesperos, enforcou-se, segundo a tradição judaica, né? Judas, em grego, significa loudas. Aí vem aqui sobre a helenização dele, mas vamos descer mais um pouquinho aqui. Vem também a história, né? A historicidade dele. Vou ler aqui mais um pedacinho para a gente entender mais sobre essa curiosidade. Olha aqui, ó. De acordo com alguns estudiosos, Judas de Iscariotes teria sido membro da seita dos Zelotes. Por isso que ele tinha também apelido de Zelote, Judas Zelotes, né? Então, da seita dos Zelotes. Olha, seita dos Zelotes. Deixa-me falar um pouquinho só dessa seita dos Zelotes para você. Olha, essa seita dos Zelotes, deixa-me ver aqui, alguém, significa literalmente alguém que zela pelo nome de Deus. A sua origem prende-se ao movimento político judaico do século I, que incitou o povo da Judéia a rebelar-se contra o Império Romano e expulsar os romanos pela força das armas, que levou à primeira guerra judaico-romano no ano entre 66 e 70, foi quando os romanos destroem Jerusalém. Então, essa seita judaica provocou, colaborou, ajudou, né, porque eles, sendo zelosos, conservadores, isso é como nos dias de hoje, essa turma conservadora, extremista, sabe, que o extremismo, pessoal, é negativo, seja da direita, seja da esquerda, o extremismo não é de Deus, é negativo, tá bom? Então essa turma aí dos zelotes vem disso, né?
a seita dos zelotes. Aí diz assim: no quadro de um messianismo político no primeiro século, estaria convencido de que ele, Judas Iscariotes, com todo o seu poder, concretizaria a chegada do reino tão desejado por Israel. Mas com o tempo terá começado a sentir-se desiludido, porque Jesus não terá correspondido aos seus ideais e expectativas. Desencantado com Jesus, o terá entregue ao sinédrio, para assim unir o povo judeu numa revolta contra Roma e desencadear o estabelecimento imediato do reino de Deus. Deixa eu explicar para vocês em poucas palavras aqui rapidinho. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Desde o ano 150, a década de 150, antes de Cristo, antes de Jesus nascer, os romanos invadiram Israel e tomaram Israel. No período de Herodes o Grande, todo esse de César, foi sendo César Augusto, foi sendo atingido até o nascimento de Jesus. Jesus nasce no ano 0. Uns dizem que Jesus nasceu no ano 5, outros no ano 3, no ano 4. Mas pelo nosso calendário gregoriano, Jesus nasce no ano 0. Por isso que a gente entende que Jesus foi morto aos 33 anos e meio, que é o ano do calendário gregoriano, que é esse nosso que nós estamos vivendo hoje, que é o calendário de 365 dias. Esse calendário gregoriano, ele é com 365 dias, mas são muitos outros calendários que existem. Então, nesse primeiro século aí, logo quando o Senhor Jesus já começa a nascer, que os judeus, povo de Israel, estava subordinado, submisso, vivendo numa humilhação, debaixo do poder do império, da humilhação dos romanos. Então Judas é um desses da seita de zelotes que faz o movimento para um golpe, para tomar Israel da mão dos romanos que estavam no domínio. E aí, quando Jesus nasce, que Judas ele começa a entender de que Jesus era o Messias, você vê que todos os apóstolos foram chamados por Jesus. Já Judas, ele não foi chamado, ele não teve chamado, ele foi infiltrado. Por isso que se coloca um outro no lugar dele quando ele se suicida, que no caso foi Matias, para poder cumprir o número do apostolado, que tinha que ser 12 apóstolos, como 12 tribos de Israel, como 12 filhos de Israel. Tinha que ser também 12. Muito bem, então o que acontece? Judas fazia parte desse grupo, ele se infiltra porque ele queria usar Jesus para que através de Jesus ele viesse trazer o reino de Deus para Israel. Mas não era com guerra, com espada, com briga. Para se trazer o reino de Deus é com paz, é com amor, é com fé, com boa fé, não tirando sangue. O Senhor Jesus, ele não veio ser rei dos reis, esse reinado monárquico, os impérios da época, é rei no coração de cada um, reinar no coração de cada um. É tão certo que a circuncisão já não seria mais no membro do corpo, mas seria no coração, simbolicamente, pela fé, né? Ele veio para transformar os corações. Esse é o reino de Deus. Mas Judas entendia dessa forma e tentou levar de outra maneira. Foi isso que aconteceu. Só para terminar a leitura aqui para a gente ler, aí diz bem assim, que aqui ó, outros sustentam que na realidade Judas não traiu Jesus Cristo por 30 moedas. Argumentam que ele terá agido por ordem do próprio Jesus, precipitando dessa forma a morte na cruz.
e a redenção da humildade. Por fim, ele não se teria suicidado, como dizem os evangelhos canônicos, mas antes retira-se para o deserto para meditar. O evangelho sobre Judas, escrito gnóstico do segundo século, não deve ser visto como a versão verdadeira sobre o destino do apóstolo de má fama, mas como mais uma peça do quebra-cabeça dos primeiros anos do cristianismo. Então você vê que os gnosticistas, ou gnosticismo, que são os falsos mestres, os falsos profetas, eles sempre vêm deturpando a verdade. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, para que a gente não venha trair Jesus, como Judas traiu, e a gente também não venha ficar confuso diante da historicidade, diante de tantas coisas que falam, certo? A gente traz essas curiosidades para você ter noção só quem foi esse Judas. Na verdade, ele foi um infiltrado entre os apóstolos. Como você tem que ter cuidado de quem está se infiltrando na tua vida nos dias de hoje, tá bom? Além de você ter escrito, eu não vou trair Jesus, você que está até agora no vídeo, escreve também, não vou deixar ninguém que se infiltra, venha se infiltrar na minha vida. É isso mesmo, vamos vigiar. Jesus disse vigiai. Escreve aí, eu vou vigiar. Quem está ouvindo agora, eu vou vigiar. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Eu gostaria de, antes de nós orarmos, colocar aqui, ó, dentro do playlist, você tem aqui no canal É Tempo de Oração, você tem fundos, né? Tem várias coisas aqui dentro do playlist, vários estudos, né? E tem também fundos para meditação, de oração, né? Tá aqui, ó. Então, deixa eu colocar esse fundo. Vou colocar esse fundo aqui um pouquinho diferente. Espera só um pouquinho, vou colocar um fundo. Esse fundo aqui, ó, muito bonito. Na hora quando eu vou orar, normalmente eu coloco esse fundo e, sabe, muito bom para poder se envolver na presença de Deus. Olha que lindo. Tá aqui também vários fundos dentro do playlist quando você for orar. Inclusive eu coloquei aqui um de 28 minutos, tem 28 minutos. Tá aqui, escreva seu pedido de oração, tal, fundos para orar. Tá dentro do playlist. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, neste momento, na Sua presença, nós oramos, e a base da nossa oração, as palavras da nossa oração é essa: eu não vou trair o Senhor Jesus. Diga isso aí, fale. Você já escreveu, mas fale também. Eu não vou trair o Senhor Jesus. Nós não vamos trair o Senhor Jesus, nunca. Nunca. Não vamos trocar o Senhor por 30 moedas de prata. Não vamos trocar o Senhor por nada deste mundo, nada nem ninguém desse mundo. O Senhor sempre vai ser o nosso Deus, o nosso Pai, nosso eterno Criador. Oh meu Deus, tome nas tuas mãos, meu Deus, esse dia, essa semana. Abençoe esse dia. Abençoe, meu Deus, minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus tios, tias. Abençoe toda a minha casa, minha família, a família da minha esposa, meu Deus, o pai dela, a mãe dela, os irmãos. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada um agora. Eu peço a sua bênção sobre a vida dessas pessoas que estão inscritas nesse canal, meu Deus. Visite cada um e abençoe, meu Deus, com a tua bênção da proteção, da cura, da prosperidade, da união familiar em todos os aspectos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Amigos, você está abençoado, pode crer. Quem não deu um joinha, dá um joinha. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. E até amanhã. Deus abençoe.